Fala pessoal, Bernardo Haues aqui, especialista em política e assessor de investimentos da Avel Investimentos, escritório da XP. E hoje o nosso papo é sobre reforma tributária e como que isso pode impactar os seus investimentos. Antes da gente entrar sobre a reforma tributária que já foi aprovada na Câmara e está indo para o Senado, provavelmente vai ser discutido agora no segundo semestre, vamos falar um pouco primeiro do que essa etapa da reforma tributária não trata, sobre impostos sobre renda e patrimônio. Então toda aquela discussão sobre imposto de renda, IPVA, se vai taxar ou não dividendos, isso é um papo provavelmente para o segundo semestre. O governo ainda deve encaminhar ao Congresso Nacional uma PEC para tratar especificamente deste assunto. Vamos tirar da frente esse assunto, não é sobre isso que a gente vai falar hoje, ainda que a gente tenha várias especulações já rondando ali o Congresso e todo o mundo dos investimentos sobre esse assunto, ainda a gente não tem indicadores sobre como que vai se dar essa parte da reforma que deve vir no segundo semestre. Beleza, pessoal? Então agora vamos tratar em si sobre a reforma tributária que está na mesa, sobre quais são os pontos que ela trata e como isso já vai impactar os nossos investimentos. Fechado? Estou com uma colinha aqui hoje porque o conteúdo é bastante técnico e eu não quero deixar passar nenhum detalhe para vocês. Vamos lá! A reforma tributária que a gente tem na mesa é uma reforma que trata a parte de bens e produtos. Para simplificar, se deve saber que hoje nós temos na indústria o IPI, no comércio nós temos o ICMS e nos serviços nós temos ali o ISS. Tá? Todos os setores da nossa cadeia produtiva basicamente têm impostos federais, estaduais e municipais. Os impostos federais é o IPI, é o COFINS e o PIS. Essa reforma busca justamente unificar essas três alíquotas no chamado CBS, então, que é uma contribuição sobre bens e serviços. Já numa segunda instância subfederal, digamos assim, você tem o ICMS e o ISS estadual e municipal, respectivamente, que a proposta da reforma é unificar, criando o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Qual que é a grande vantagem, a grande proposta dessa reforma tributária? É justamente simplificar os impostos nacionais. Tá? Hoje se diz que, além da gente saber que tem uma carga tributária muito alta no Brasil, e isso é verdade, essa reforma tributária não visa diminuir a alíquota, diminuir os impostos globais cobrados hoje na nossa cadeia produtiva. A proposta é tão e somente tentar simplificar a nossa emaranhado tributário brasileiro. E não se trata apenas de uma uniformização em termos de unificação de impostos, mas também de uniformizar as alíquotas a nível estadual e municipal. Porque o que acontece? Hoje, basicamente, cada produto tem uma incidência e uma alíquota diferente. Então, sei lá, o chocolate é uma alíquota e a barrinha de cereal é outra alíquota. É realmente enlouquecedor. E quando você trata de um estado para o outro, essas alíquotas mudam também. Então, hoje é literalmente uma bagunça o sistema tributário brasileiro. A ideia qual que é? Além de unificar os impostos, você principalmente dá uma uniformidade maior no território nacional como um todo, as cargas e as alíquotas para evitar vários problemas como distorções e também benefícios fiscais que eventualmente estados e municípios oferecem a fim de atrair negócios, investimentos e empregos para as suas cidades. Isso acaba prejudicando em termos de alocação de capital. A alocação de capital não se torna tão eficiente, vai mais baseada onde você tem um benefício temporário e eventualmente isso não se concretiza no longo prazo como um investimento concreto que vai desenvolver aquela região, porque você não tem, às vezes, as vocações, os insumos necessários, a mão de obra e a qualificação necessária para aquela alocação de capital naquela região. Tem sempre aquela discussão, poxa, será que vai aumentar imposto? Não vai? Isso é uma preocupação grande que nós temos hoje, porque você, como brasileiro aí, pagador de imposto, deve estar acostumado que desde a Constituinte, toda vez que tem uma discussão de reforma tributária, discussão de impostos, nunca é para diminuir imposto, é sempre para aumentar a carga tributária. E é assim que vem acontecendo desde a Constituinte. Toda vez que é feito essa ideia de reforma, é justamente para aumentar impostos, seja para aumentar um imposto, aumentar a complexidade. A ideia é que eles vêm sempre com a proposta de regulamentar o setor e acabam
trazendo mais impostos, aumentando a carga tributária global no Brasil e aumentando a arrecadação para Brasília. E um detalhe, isso não está já previsto nessa atual etapa da reforma tributária. A atual reforma tributária, a PEC, que a gente chama, que é a Proposta de Emenda à Constituição, ela visa tão somente criar o arcabouço, o esqueleto constitucional, onde depois, em lei complementar, ou seja, uma instância abaixo, em termos de hierarquia legislativa, vai vir uma lei complementar que vai regulamentar justamente as alíquotas para cada setor da economia. A ideia é fazer uma uniformização dos impostos, unificando impostos federais, estaduais e municipais, corrigir distorções e simplificar a arrecadação de impostos, e isso visa dar mais eficiência para a economia como um todo e simplificar a arrecadação para as empresas. Fechado? Só que hoje, como vários setores têm diferentes cargas tributárias, diferentes alíquotas e diferentes impostos que são incididos em cada um dos setores, tem setores, por exemplo, como o setor de serviços, que a alíquota do ISS hoje varia de 2% a 5%. Você tem setor varejista, o setor de comércio, que paga mais de 30% de imposto. Você tem o setor do agro, que paga muito pouco imposto. Você tem várias distorções e diferenças setoriais na economia, não só diferenças de alíquota entre produtos e serviços. O que acontece? Na medida que a nova legislação busca ali uniformizar toda essa arrecadação, vão ter setores que vão ser vencedores e setores que vão ser ganhadores nessa briga, nessa quebra de braço, nesse cabo de guerra. Qual que é o objetivo final? Que a gente tenha um longo período de adaptação, isso vai pelo menos até 2032, e que ao longo desse período gradual de incorporação do novo arcabouço, da nova legislação tributária brasileira, isso vai se equilibrando, gerando mais eficiência dentro da economia, gerando mais eficiência dentro do setor produtivo, e essas distorções, elas visam aí se acomodando ao longo do tempo. Então esse é o primeiro ponto, assim, não é motivo para pânico, não é motivo para sair agora desesperadamente vendendo ou comprando alguma coisa, porque é um longo processo gradual de adaptação dentro da legislação brasileira, e o impacto disso para as empresas, para a caixa, para custos, também vai ser gradual ao longo do tempo. Ali a partir de 2026 começam algumas mudanças mais presentes na parte dos impostos federais e a partir de 2029 nos impostos estaduais e municipais. Outro ponto importante que vale mencionar, uma das grandes distorções que nós temos na economia e no sistema tributário brasileiro, que vai totalmente diferente do que é todas as economias desenvolvidas, é que hoje a nossa arrecadação de impostos ela é com base na origem, então aonde está sendo produzido ou manufaturado aquele produto. E não no destino, onde é realmente de fato consumido aquele bem ou serviço. Ao longo dos próximos 50 anos vai ter uma longa e gradual transição dessa parte também da arrecadação em termos de origem ou destino. Isso daí tem um pouco impacto, digamos, para o setor produtivo direto e tem mais impacto para estados e municípios, que por isso que o período de transição é ainda mais longo, porque os municípios, os estados precisam adaptar, precisam organizar e gradativamente ir reequilibrando o seu orçamento com base ao seu novo horizonte de arrecadação. Inclusive vão haver fundos de compensação para estados e municípios para amortizar toda essa mudança de arcabouço, de arrecadação, de impacto dos orçamentos municipais e estaduais. Fechado? Vamos para o próximo ponto importante. Qual é a alíquota que vem sendo discutida, o número mágico que vem se falando, né? Você sabe aí, então, que eu já comentei com vocês hoje, que, por exemplo, as grandes empresas hoje pagam em torno de 34% de impostos, o setor de serviços ali paga em torno de 15% quando você soma todas as alíquotas, mas o ISS mesmo, ele varia ali de 2% a 5%. Mas qual deve ser essa nova alíquota, esse novo número mágico para todas as empresas brasileiras? Bom, vamos lá. Somando o CBS, que é a alíquota federal, e o IBS, que é a alíquota que vai ser incidido o imposto sobre estados e municípios, que vai arrecadar para o estado e para o município, essa alíquota antes estava sendo imaginada em torno de 25%. A política é a arte do possível, dizem os entendidos de política, né? É uma máxima dentro do Congresso Nacional.
E nessa queda de braço entre aprovação e rejeição, foram feitas várias concessões para vários setores da economia para poder conseguir ter votos suficientes e fazer a aprovação da PEC, da proposta de emenda à Constituição, lá na Câmara dos Deputados, que ainda vai ser discutida no Senado. Quais foram os setores que foram agraciados, beneficiados dessas vantagens frente aos demais setores da economia? Para citar alguns aqui, por exemplo, questão médica, são serviços e produtos médicos, educação pública, então aquelas empresas e serviços ligados à educação, setor de transporte público, produtos agrícolas, então o agro foi beneficiado, a cadeia produtiva do agro foi beneficiada, como eu comentei, benefício para medicamentos, transporte público, produtos do agro, questão de segurança nacional, todos esses setores ali, além da cesta básica, foram beneficiados. E foram beneficiados em quanto? Em até 60% de redução, e a cesta básica vai ter 100% de redução da incidência dos novos impostos. Tá? Qual vai ser digamos assim, a composição da cesta básica e também todos esses setores, todos os microsetores dentro de cada uma dessas cadeias produtivas ainda vão ser definidos naquela lei complementar que eu comentei antes. Lembram disso? Então, ainda por enquanto é o arcabouço macro que está sendo discutido e a letra fina ali da lei, onde vai ser especificado cada um desses pontos, onde vai estar sendo inclusive previsto a alíquota geral e as alíquotas setoriais dos setores que vão ser beneficiados, vai ser definido em lei complementar numa discussão que ainda está iniciando e ainda não chegou nenhuma proposta para o Congresso Nacional debater esse assunto. Provavelmente só vai ser discutido isso após a aprovação da PEC também no Senado, que naturalmente vai fazer ajustes ou aperfeiçoamento, como eles gostam de dizer, em relação ao projeto que saiu da Câmara dos Deputados e uma vez que sofre alterações no Senado, ele precisa voltar para a Câmara dos Deputados para aprovação dessas modificações. Então, qual é a previsão? Não é para julho, não é para agosto, talvez para setembro, provavelmente, fechar essa questão no Senado e depois volta para a Câmara. Então, vocês veem que a coisa ainda provavelmente vai se estender até o final do ano, para a gente ter realmente a aprovação global aí desse projeto. Pessoal, essa é a visão geral das mudanças, tá? Vamos entrar agora no detalhe para vocês entenderem um pouquinho melhor quais são os setores da Bolsa ali, quais são as empresas, quais são os setores que realmente podem ser impactados positivamente, negativamente, que eu acho que talvez até seja isso que você esteja interessado e mais preocupado. Só um detalhe, um disclaimer aqui. Toda aquela discussão, então, sobre taxação de dividendos, sobre o fim do JCP, que é utilizado pelas empresas para abater do imposto, essa é uma discussão que ainda vai vir no segundo semestre e não está no bojo da discussão da atual reforma tributária. Isso vai ser uma discussão da reforma sobre renda e vai ficar para o segundo semestre ainda para ser enviado esse projeto para o Congresso. Fechado? Então, quais vão ser os setores, por exemplo, que vão ser muito beneficiados? Notadamente o setor industrial, tá? Então, as indústrias que hoje elas sofrem um processo de tributação em cascata. O que é o setor, a tributação em cascata? Para você que é investidor, deve estar acostumado a falar sobre juros sobre juros. Pô, isso é super positivo para os seus investimentos. Você investe, tem juro, aí sobe esse juro com mais o seu investimento anterior e isso mantém investido, e aí esse efeito juro sobre juro é positivo para a tua acumulação de capital. Quando você trata isso em termos de produção, imposto sobre imposto, ou como a gente gosta de falar também, impostos em cascata ao longo da cadeia produtiva, isso é super prejudicial, gera um custo maior de produção. E é justamente isso que a nossa reforma tributária visa eliminar esse efeito cascata da tributação do Brasil. Então, o setor industrial ele vai ser fortemente beneficiado por essa alteração na carga tributária, a forma de arrecadar os impostos, que ela tende a ser neutra. Então, ao longo das etapas da cadeia produtiva, seja desde lá quando você tem a produção de um insumo, até esses insumos chegarem na indústria e serem beneficiados, depois serem enviados para o comércio e para o varejo e chegar no consumidor final, a ideia é que ao longo da cadeia produtiva, esses tributos, esses impostos sejam neutralizados num sistema de créditos, onde cada etapa da cadeia produtiva vai se apropriando desses créditos tributários da etapa anterior e abatendo do custo de produção esses impostos. Então isso é muito bom porque reduz custos na cadeia produtiva. Então o setor industrial deve ser beneficiado como um todo
nessa reforma tributária. Quais vão ser os setores mais prejudicados? Os setores mais prejudicados, então, vão ser justamente os setores de serviços. Lembra que eu falei que a carga tributária do ISS chega ali de 2% a 5%, e imagina que agora vai passar para 25%, talvez um pouco mais. Então, eles vão ser fortemente impactados. Vão ser impactados no D0? Não. Lembra que tem um processo gradual de adaptação, onde vão ser introduzidos gradualmente alíquotas crescentes no novo sistema tributário e vai sendo gradativamente eliminado o sistema atual de arrecadação. Há um tempo ali de pelo menos de 5 a 10 anos para as empresas irem se adaptando em termos de custos, adaptando em si, obviamente, também como arrecadar os impostos ao longo do tempo. Então isso é importante fazer esse disclaimer. Mas vamos lá. O que eu acho que é importante vocês terem no radar e terem atenção? E se vocês têm essas empresas na carteira de vocês, ou estavam pensando em inserir ou em investir nesses setores, é legal conversar com o teu assessor de investimentos. Então, se você não tem ainda uma conta na XP Investimentos, ainda não é nosso cliente aqui na Avel Investimentos, nos manda uma mensagem, a gente manda o link aí para você abrir sua conta totalmente gratuito, e aí você vai ter à disposição um assessor de investimentos. E se você já tem um assessor de investimentos aqui na Avel Investimentos, procura ele se você está preocupado com algum desses setores. Mas vamos lá. Empresas do setor de serviços, como CVC, Espaço Laser, empresas de tecnologia, empresas do setor de saúde, como Redditor, Hapvida, empresas do setor aéreo, né, Azul, Gol. Essas empresas são importantes ter uma atenção, ligar o alerta ali e conversar com o seu assessor de investimento para entender no detalhe como vai ser o impacto da reforma tributária, como é que está a solidez dessas empresas, como é que está o endividamento delas, como é que está a geração de caixa, será que elas vão conseguir absorver esse aumento de custos no longo prazo, eles vão que mudanças, que perspectivas as próprias empresas estão sinalizando para se adaptar a esse novo setor. Fechado? Outro setor que essa reforma é neutra ou positiva. Setor exportador, empresas como JPS, todo o setor frigorífico, aliás, pode ser beneficiado porque carne de frango, carne suína, eles são itens que provavelmente estarão na cesta básica brasileira e eles podem ter uma redução de custos e aí isso pode ser benéfico para essas empresas. Então, o setor frigorífico. Também o setor supermercadista, então Grupo Mateus, Pão de Açúcar, é importante ficar de olho, entender como vai ser o impacto disso, será que vai realmente ser positivo, vai gerar uma diminuição de preços e com essa diminuição de preços as empresas conseguem aumentar sua margem de lucro e aumentar a sua receita, então esses pontos são importantes e analisar junto com o seu assessor de investimento qual será o impacto nessas empresas. Então vamos lá, empresas do setor exportador é positivo ou neutro, empresas do setor industrial é positivo, empresas de serviço tende a ser negativo. Beleza, pessoal? Outro ponto que aí já olhando de forma prospectiva para o segundo semestre, na reforma dos impostos sobre renda e patrimônio. Empresas como petroleiras, bancos, seguradoras, são empresas que são reconhecidas por ser grandes pagadoras de dividendos, mas não apenas essas empresas em geral, empresas mais maduras, que não estão tanto investindo na continuidade, no crescimento, elas tendem a distribuir dividendos, distribuir caixa para os seus acionistas. Então, é importante estar atento qual vai ser o impacto da futura reforma nessas empresas mais maduras. Será que elas vão mudar um pouco a política, vão utilizar parte desse caixa, por exemplo, para investir em outros setores que não são os setores usuais delas, porque vai ser um retorno melhor para o capital do seu acionista fazer novos investimentos do que distribuir esse dividendo, já que vai ser uma taxação sobre essa distribuição? Então isso é uma discussão, uma conversa que também vai ser importante ser travada na economia brasileira e é justamente um dos motivos pelo qual você diminui o imposto sobre produção e consumo e aumenta o imposto sobre a renda, é justamente para estimular cada vez mais o investimento e não só a acumulação de capital via poupança. Então isso teoricamente dá mais dinamicidade para a economia e isso é uma das grandes propostas, uma das grandes ideias da atual conceito dessa reforma tributária. Então, diminuir custo de produção, diminuir custo de comercialização dos produtos e aumentar os impostos sobre a renda para estimular
o uso de poupança na produção, na economia, no consumo. Sei que é complexo, é bastante conteúdo, o objetivo aqui não era exaurir todas as dúvidas de vocês. Aliás, se vocês acharam o conteúdo interessante, ou ficaram com dúvidas, ou querem fazer algum comentário, aproveita, comentem aqui no YouTube ou na rede social que você está visualizando este vídeo. E se ficou com ainda mais dúvidas, quer discutir com o teu assessor de investimento, eu te estimulo, é super importante aumentar esse debate. Aqui era para a gente introduzir um assunto que é bastante complexo e que eu sei que vai afetar muito ali todos os investimentos e tende a ter um impacto grande no longo prazo. Então é super importante você estar por dentro desse conteúdo. Fechado então, pessoal? Obrigado por acompanhar mais esse Avelcast, tema de política e economia, e nos vemos no próximo.